Todos os anos, dia 2 de novembro, é chamado o Dia de Finados. Esse, esse dia 2 de novembro, a igreja, a igreja católica, ela usa desse dia para fazer orações e penitências, rezas em favor daqueles que já morreram. Mas com que conceito a igreja católica formou essa doutrina? Claro que não é bíblica, não tem nenhuma base bíblica para fazer orações em favor dos mortos. Então essa doutrina, ela foi constituída pela Igreja Católica no ano de 400, no ano 400 depois de Cristo, né? Essa crença da doutrina católica, ela vem do punho pela questão também do purgatório. Ela tem raiz do budismo e das antigas falsas religiões orientais, que até o Papa Gregório, o purgatório tinha oficialmente o reconhecimento como parte do integrante da doutrina católica. Então, esta questão de fazer orações, intercessões em favor dos defuntos, dos que já morreram, tem a mesma origem das religiões pagãs, como muitas têm, né? Então, associando-se a intercessões e as orações em favor dos mortos, se associa também a questão do purgatório, que também não tem nenhuma base bíblica, nenhuma fundação bíblica com respeito ao purgatório. Bom, o que é purgatório para a Igreja Católica? A Igreja, o purgatório, ela tem questão que fica entre o céu e o inferno. Quando uma pessoa morre, entende-se que ela morreu em pecado. Então, ela morre e vai para um lugar de purificação. Indo para o lugar de purificação, ela fica até chegar a um estado perfeito para ir ao céu. Bom, se isso acontece, se realmente acontece, o sacrifício de Cristo não tem nenhum sentido e não tem nenhum valor em questão do purgatório. Então, logo que ela está no purgatório, os que estão vivos vão fazer intercessões, orações, para que alivia o seu estado e ela vai diretamente para com Deus, né? Então, o que a Bíblia fala sobre isso, né? Então, a Igreja Católica, ela pega alguns textos equivocados, muitos equivocados, para fazer orações, intercessões aos que estão vivos. Eles pegam aqui um texto, alguns textos das Escrituras, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1, diz assim, ó, ademoesto, pois, antes de tudo, que façam súplicas e orações, intercessões, de ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada e de toda a piedade e honestidade, porque é bom, agradável diante de Deus e do nosso Senhor Salvador, para que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Veja que esse texto aqui, o apóstolo Paulo está orientando o nosso irmão Timóteo, que faça orações e intercessões por todos os homens. Aqui, em nenhum momento aqui, está falando com respeito aos que já morreram. Ao contrário, ele está citando que faça orações, intercessões aos homens que estão vivos. Então, a oração era só elevada enquanto a pessoa estar viva. Depois que morreu, vou ler mais à frente, né? Então, a Bíblia não ensina sobre isso.
Eles gostam de usar um texto, alguns textos dos livros apócrifos. O que é livro apócrifo? São escondidos, o qual não é reconhecido pela igreja. É reconhecido pela igreja católica, não pela igreja de Cristo. Por quê? Eles usam aqui Macabeus, capítulo 12, do verso 44 ao 45. Veja aqui. Por isso que nós não utilizamos esses livros apócrifos, porque foge totalmente do restante das escrituras, que são 7 livros que a Igreja Católica utiliza. Então, nenhuma parte nas escrituras vai dizer que nós devemos fazer intercessões e orações em favor daqueles que já morreram. Claro que quando a gente perde um ente querido, uma pessoa que nós gostamos, que nós amamos, a gente não vai ter lembrança daquela pessoa. Claro que vamos ter. Mas depois que morreu, nada que possa se fazer e outra, que aquela pessoa que morreu, ela vai interceder em favor dos vivos. Não existe isso nas escrituras. Então, quando se fala de orações e intercessões em favor daqueles que já morreram, isso é um costume pagão, é espiritismo. Diz assim, ó, Macabeus capítulo 12, do verso 44 ao 45. Pois, se não esperasse que os mortos caem em ressurreição, de novo, em favor deles seria um sepultado inútil. Ele tinha a expectativa que uma belíssima recompensa estaria reservada para que essa piedade, a sua ideia fosse santa e piedosa. Por isso ofereceu um sacrifício em favor dos mortos, que o seu pecado fosse perdoado. Então, se disser que esse texto aqui de Macabeus vai contradizer com a obra de Cristo, porque os nossos pecados, a partir do momento que a pessoa reconhece Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, ela já é perdoada dos seus pecados, ela já é justificada dos seus pecados. Então, olha o que o apóstolo João vai falar. Ó, filhinhos, não pequeis, mas quando pecais, tereis um advogado diante do Pai, o justo. Então, o homem só vai poder receber perdão dos seus pecados, ser justificados diante de Deus, quando ele estar vivo. Por isso, filhinhos, não pequeis, porque o homem só peca enquanto ele está vivo. E outra, 1 Samuel capítulo 28, a Bíblia vai dizer que Saul, ele vai consultar uma necromante, uma feiticeira. E quando Saul chega diante daquela mulher, Saul está desesperado, totalmente desesperado, desviado. Deus não falava mais com ele por meio de profeta, por meio de Urim, de Turim, não falava de forma alguma. E ali, olha o verso, 1 Samuel, capítulo 28, verso 14, assim, ó, e disse com a sua figura, e disse ela, vem subindo o ancião, estando de volta uma capa. Entendendo que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Veja aqui, o que a Igreja Católica faz? Ela invoca as pessoas que já morreram. Fica invocando o nome das pessoas que já morreram. Foi quando Saul foi procurar aquela mulher pergunta, quem é que você quer que sobe da terra, que eu invoco? Ele falou assim, invoca Samuel, né? 1 Crônicas 10:13 diz assim, assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu ao Senhor, por causa das palavras do Senhor, o qual havia aguardado, e também não buscou a adivinhação para a sua consulta. Meus irmãos, olha só o erro que a Igreja Católica comete. Ela comete os mesmos erros que questões espíritas que fazem. Eles invocam os mortos, invocam o nome de pessoas que já morreram. A Bíblia, ela reprova essas práticas? Sim, ela reprova. Por quê? Por que ela reprova?
Qual é a refutação com isso? Ao contrário desta doutrina de invocar o nome das pessoas que já morreram, das pessoas que dormem, as pessoas que já descansam no Senhor, o qual elas não se relacionam, os mortos não se relacionam com os vivos. Olha o que a Bíblia vai dizer em Daniel capítulo 12, versículo 2. Olha só, e muitos dos que dormem do pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Essa é a condição, é o estado dos que já morreram. Os que já morreram, o que eles estão esperando? Estão esperando a ressurreição dos seus corpos, tanto os ímpios quanto os justos. Eles estão aguardando. Não que eles estão em estado de inconsciência, mas as suas almas, o seu espírito estão em estado de consciência. Os que morreram, os ímpios, estão no inferno aguardando a ressurreição dos mortos, e os justos estão com o Senhor Jesus. Estão no seio de Abraão, conforme Jesus relata no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Olha aqui, olha para ver que essa doutrina de invocar mortos é uma falsa doutrina. Por quê? Porque contradiz o restante das Escrituras, conforme eu li livro de Macabeus, que a Igreja Católica se baseia nesses textos. Olha só, Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez. Após isso, segue-se o juízo. Se segue-se o juízo, sinal disso que não existe purgatório, que não existe uma terceira via. Só existe duas vias, que é inferno, aguardando juízo, e os seios de Abraão, o qual também o apóstolo Paulo vai dizer que é o paraíso, aonde Jesus diz para aquele ladrão da cruz, olha, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Versículo 28 do capítulo 9 de Hebreus 9, 27. Assim também Cristo, oferecendo uma só vez para levar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado, e os que esperam para a salvação. Então amados irmãos, esse é o estado dos que morreram, dos que estão aguardando a ressurreição dos seus corpos. Então não existe na Bíblia, não existe nas Escrituras fazer intercessões, orações para os mortos. Você pode ir até lá no cemitério fazer orações, lembrança daqueles que já morreram, mas eles não vão te ouvir. Deus não vai ouvir essas orações, que são orações inúteis, orações o qual a Bíblia reprova totalmente. Então, você quer fazer lembrança do seu ente querido? Faça, mas não ore a eles, porque Deus não vai ouvir essas orações, Deus não vai ouvir essas intercessões. Morreu, segue-se o juízo. Morreu com o Senhor, está com o Senhor. Morreu sem Cristo, morreu fora do Evangelho, está aguardando ressurreição para para receber o juízo e a justiça de Deus. Amém? Deus abençoe.